Olá, você sabia que existe um medicamento para dormir que é comercializado no Brasil e que causou câncer em ratos? Existem remédios para dormir que podem aumentar em mais de 4 vezes a sua chance de morrer. Neste vídeo eu vou deixar para vocês uma lista desses remédios que podem fazer muito mal para a saúde e deixar algumas opções de medicamentos que eu uso no dia a dia no meu consultório e que não tem esse tipo de problema. Vocês conhecem alguém que tem insônia? Curtam, compartilhem esse vídeo para juntos salvarmos vidas. Eu costumo dizer que remédios para dormir não funcionam como um interruptor, que você vai lá, aperta o interruptor e desliga a lâmpada que você deseja desligar. Os remédios para dormir, eles funcionam mais como se você fosse tentar apagar a mesma lâmpada, só que pelo disjuntor, pela caixa central de força. Na minha casa, por exemplo, se você for tentar desligar a lâmpada da cozinha, a geladeira desliga junto. É o mesmo que acontece com os remédios para dormir. Você tenta desligar só o sono, mas junto você pode perder o equilíbrio, a memória, a cognição. Muitas coisas podem ir junto quando você toma um remédio para dormir. Isso acontece porque a maior parte dos remédios para dormir atuam no neurotransmissor chamado GABA. Esse neurotransmissor é como se fosse o interruptor do nosso organismo. Mas os remédios, eles não atuam desligando apenas um local. Eles desligam vários ao mesmo tempo. Eu evito usar esse tipo de medicamento. Sempre dou preferência para fitoterápicos como passiflora e valeriana. Ajudam sim a ter uma noite de sono melhor, mas o principal para você ter uma ótima noite de sono são os hábitos, a higiene do sono. E o meu primeiro vídeo no canal aqui foi sobre isso, foi sobre higiene do sono, e você pode conferir esse vídeo após assistir esse. A Exopiclona, um remédio para dormir comercializado no Brasil, nos seus testes iniciais, ainda com ratos, quando dada altas doses de Exopiclona para ratos, muitos desses ratos desenvolveram câncer. Os dados desse estudo eu vou deixar no link aqui abaixo, na descrição do vídeo. Mas se um medicamento causou câncer em ratos, tudo bem, em altas doses, mas ele foi cancerígeno em altas doses em ratos, por que eu tomaria esse medicamento, se apresentou esse risco? Da mesma forma, um parente desse remédio, um remédio da mesma família, o Zolpidem, também não poderia causar a mesma coisa? O questionamento que eu faço é, se alguém te falasse que gordura de porco engorda, mas gordura bovina não engorda, você acreditaria? Não são substâncias muito similares? É o mesmo questionamento que eu faço em relação ao Zolpidem e à Exopiclona. Os outros medicamentos para dormir, muito usados aqui no Brasil e que também podem causar um aumento grande da mortalidade, são os Zepams. Muitos conhecem, né? Clonazepam, Diazepam, Lorazepam, Bromazepam, Alprazolam. Todos esses medicamentos também atuam no mesmo neurotransmissor GABA e aumentam muito, principalmente aqui no meu consultório em geriatria, risco de quedas e fraturas. Espero que você não tenha nenhum familiar que tenha passado por isso ou amigo que tenha passado por isso, mas eu, infelizmente, no consultório vivo na minha rotina que sempre, todo mês, eu tenho algum paciente que cai e fratura e pelo menos a cada 2 meses eu tenho um paciente que acaba morrendo em complicações de fratura. Isso é muito grave. Além disso, o uso desses medicamentos a longo prazo diminui a cognição, sendo um fator de risco para doenças cognitivas como a doença de Alzheimer. Também existem estudos que mostram que o uso desses medicamentos perpetua os quadros depressivos. As pessoas tomam um remédio para dormir, tomam um antidepressivo de manhã e o uso desse medicamento para dormir perpetua o uso desse antidepressivo. E a pessoa nunca consegue se ver livre de remédios, não consegue ter uma vida plena sem o uso de medicações. Eu vou citar para vocês um caso específico de um paciente que veio até mim com um quadro de muita ansiedade, falando que ele estava querendo morrer, que ele não conseguia dormir, que ele estava muito mal. Esse paciente tomava ao mesmo tempo Zolpidem e Clonazepam. Quando eu disse para ele que eu pensava que o principal problema dele era excesso de remédios para dormir, ele achou muito estranho. Tanto ele quanto a filha fizeram aquela cara de interrogação do tipo, o que esse médico está pensando? Eu vim aqui para ter mais um remédio para dormir e não para ter menos remédios para dormir. Eu quero dormir melhor, eu quero tomar um medicamento para isso.
E eu dei para ele a explicação que acabei de dar para vocês sobre o interruptor e a caixa de força. E eles entenderam, confiaram na minha conduta e a gente começou uma redução gradual dos medicamentos. 2 meses depois, esse paciente estava livre de remédios para dormir e em redução de doses de antidepressivos, se sentindo muito bem, muito mais disposto no dia a dia. A outra história que eu quero contar para vocês não é a história de um paciente só, mas a história de muitos pacientes que já vieram até aqui o meu consultório com queixas de memória, os familiares falando: doutor, meu pai e minha mãe foi diagnosticado com Alzheimer. E ao olhar os medicamentos que essa pessoa tomava todos os dias, sempre tinha lá algum remedinho desses para dormir. E eu expliquei para eles que os diagnósticos dessas doenças de memória têm uma acurácia muito melhor quando retiramos esses medicamentos, porque eles podem sim reduzir a cognição de todos, em especial do idoso. E muitas vezes, tirando o medicamento para dormir, o paciente começou a ter uma cognição muito melhor. Alguns mantiveram sim o diagnóstico de quadro demencial, mas de um quadro demencial muito mais leve do que o que seria se ele estivesse tomando o remédio para dormir. Gostou desse conteúdo? Se inscreva aqui no canal, dê o like e compartilhe esse vídeo, para que juntos possamos espalhar esse conhecimento pelo mundo. Obrigado!